Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a organização do Estado, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. É o ponto 1.8 do edital e ele se divide em outros pontos, que é União, Estado, Distrito Federal, Município e Território, Intervenção Federal e Administração Pública com os princípios constitucionais e servidores públicos. Basicamente, na Constituição, é do artigo 18 até o 43. O que eu vou fazer? Que eu acho melhor para fins didáticos. Hoje eu vou dar só as noções introdutórias da organização político-administrativa, fazer um pouquinho do histórico do federalismo, o que é federalismo centrípeto, centrífugo, embora eu já tenha falado sobre isso no vídeo de forma de Estado, forma de governo, sistema de governo. Vou fazer um vídeo autônomo, independente, sobre intervenção federal, só sobre isso, intervenção federal e intervenção estadual. E a análise dos artigos 37 ao 43 eu já fiz lá em Direito Administrativo, quando eu falei das normas constitucionais para os servidores públicos. Eu fiz uma visão bem ampla e geral desses artigos. Então, agora, noções introdutórias sobre organização político-administrativa. É fundamental saber que essa organização político-administrativa, em verdade, ela diz respeito sobre como que o poder do Estado se distribui no território nacional. É por um ente central, então somente um ente central, ou há outros entes autônomos? Bom, o Brasil optou pela forma de Estado federalista, o qual há uma descentralização do poder político, em que se há soberania de um ente central, que é a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é um ente central soberano, tem autodeterminação, atua no plano externo, tem independência internacional, mas há também a coexistência de entes autônomos, os quais atuam no plano interno, podem se auto-organizar com suas próprias legislações, autogovernar e auto-administrar. E, no caso brasileiro, são entes autônomos, os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e Município. Lembrando que município é considerado um ente autônomo desde a Constituição de 88, ou seja, nem sempre foi assim. A grande maioria dos estados nacionais que adotam o federalismo como forma de Estado não colocam o município como um ente autônomo. O Brasil preferiu assim colocar, acredito até que por razões geográficas. O Brasil é um país com dimensões continentais. Talvez seja importante distribuir uma parcela de poder para o município, para que assim ele possa tratar melhor de assuntos locais. Ok? O federalismo brasileiro é o chamado federalismo centrífugo. Por quê? Porque a história do Brasil, essa história que começou com a colonização portuguesa, seguiu para o Brasil Império, para depois se chegar ao Brasil República, ela é marcada por uma centralização do poder na figura do rei, na figura do imperador. Quando o Brasil se tornou república federativa, esse poder que era centralizado teve que se distribuir, teve que sair distribuindo autonomia para os entes federativos, União, Estado. Ok? Por isso chamado federalismo centrífugo. Ele vai do centro para as adjacências, também chamado de federalismo por desagregação. No Brasil, adotamos assim este sistema federalista desde 1889, com o Decreto 1, e com o advento da Constituição Republicana de 1891, a segunda Constituição da história do Brasil. Portanto, a nossa forma de Estado, que dita toda a organização político-administrativa do território nacional,
é o federalismo centrífugo ou por desagregação, desde a Constituição de 1891. Veja que isso é diferente da história dos Estados Unidos, que tem esse nome, inclusive, porque eram vários estados soberanos que se uniam por conveniência. Contudo, com a Constituição americana, esses estados cederam sua soberania para um ente central e permaneceram só com a autonomia. É o chamado federalismo centrípeto, porque ele era amplamente distribuído nas adjacências e foi agregado para o centro, também chamado de federalismo por agregação. Então, os Estados Unidos têm esse histórico centrípeto e o Brasil esse histórico centrífugo. Nos Estados Unidos era distribuído e foi para o ente central, no Brasil era concentrado e foi distribuído para os entes autônomos. Pois bem, para que se organize, para que esses entes administrativos, esses entes autônomos, assim possam se organizar e de fato serem autônomos, eles precisam tratar de determinados assuntos. Esses assuntos são as chamadas competências. E como que o Constituinte ele pode organizar as competências sem transformar esse autogoverno dos entes autônomos numa verdadeira bagunça, já que um pode estar invadindo a competência do outro e etc. O critério que foi utilizado pelo Constituinte é o critério da prevalência de interesses. A União trata de assuntos que têm interesse nacional, geral. O Estado, assuntos de interesse regional. Os municípios, assuntos de interesse local. E o Distrito Federal reúne os interesses regionais e locais. É uma consequência, um desdobramento lógico do federalismo, essa ideia da indissolubilidade do vínculo federativo. Os estados, eles têm um pacto federativo e eles não podem ceder, eles não podem exercer a secessão do território nacional. Eles não podem se tornar soberanos. Eles são apenas autônomos. Se assim forem, comprometerá todo o pacto federativo e incorrerá em desequilíbrio da própria forma de Estado. Eles não podem querer a sua independência, os Estados-membros, os municípios, porque se assim o fizerem, ocorrerá a chamada intervenção federal, que nós vamos falar no próximo vídeo. Os territórios que estão previstos no edital, eles não são entes autônomos e, portanto, não são entes federativos, mas eles têm sua previsão regulada no artigo 33 da Constituição. Eles podem ser divididos em municípios, mas não são entes federativos. Diferente do Distrito Federal, que é um ente federativo, mas não pode ser dividido em municípios. Ok? Bom, e como se dá essa repartição de competências? Já falamos do critério de prevalência dos interesses. Agora a gente tem que falar dessa repartição entre os entes. Há duas distinções didáticas de repartição de competências. A primeira delas, e é primeira mesmo, cronologicamente primeira, é a repartição horizontal, própria do Estado liberal, em que cada ente fica no seu quadrado, entre aspas, legislando ou dispondo administrativamente sobre determinado assunto. Isso é só da União, isso é só do Estado, isso é só do município. São as competências privativas ou exclusiva. A diferença de competência privativa e exclusiva consiste na delegação. A competência exclusiva não pode ser delegada, mas a privativa pode. E disso você extrai da leitura do artigo 21 e 22, 21, competência exclusiva da União, 22, competência privativa. O parágrafo fala da hipótese de delegação para os estados, claro, seguindo o procedimento e as hipóteses lá previstas.
Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Competência privativa e não exclusiva. Ok? Mas fato é que a repartição horizontal, os entes federativos não interagem entre si. Própria do Estado liberal, foi a primeira a surgir e faz parte desse federalismo clássico norte-americano. O Brasil adota essa técnica desde a Constituição da República, 1891. Já a repartição vertical, ela permite a interação entre os entes federativos. Ela é própria do Estado social, desse federalismo de cooperação alemão. E a manifestação da repartição vertical na nossa Constituição são as competências concorrentes, em que a União dispõe sobre normas gerais e os estados assim podem complementar, e a competência comum, de natureza administrativa, que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem dispor sobre aquela matéria. Os estados na Constituição têm uma competência residual ou remanescente. Os estados estão lá no artigo 25. Excepcionalmente, a Constituição enumera a competência dos estados para gás canalizado, vedada edição de MP, medida provisória, instituição de região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião, e criação, incorporação, fusão de novos municípios. Então, são competências taxativas dos estados. Os municípios têm as competências enumeradas no artigo 30 e o Distrito Federal no 32. A competência comum, que eu disse que é a manifestação da repartição vertical, está no artigo 23 e a concorrente no artigo 24. Como eu disse, na competência concorrente, a União ela edita normas gerais e os estados e o Distrito Federal editam normas específicas. É a chamada competência suplementar complementar. Caso não tenha a norma geral da União, os estados podem assim fazê-la. Manifestação da competência suplementar supletiva. Porém, se sobrevier lei federal dispondo sobre as normas gerais, essas leis estaduais ficam suspensas, ficam com a eficácia suspensa no que lhe for contrária. Deve-se ater neste tema de organização político-administrativa que muitas vezes surgem leis que aparentemente, sob o ponto de vista material do conteúdo da lei, são leis muito boas, mas feitas por entes incompetentes. Faça a leitura do 22, inciso 1º. Você vai ver quais são as competências legislativas privativas da União. A exemplo, o direito do trabalho. Se o Estado membro edita uma lei sobre direito do trabalho, por melhor que a lei seja, ela será inconstitucional. O mesmo para direito civil, penal, processual. É uma série, uma porção marítimo, agrário, aeronáutico, espacial. Se os estados assim legislam, eles estarão incorrendo na chamada inconstitucionalidade formal orgânica e deverão ser declaradas inconstitucionais. Portanto, se atentem às pegadinhas. Muitas vezes elas tentam induzir o candidato a erro porque levam o candidato a crer que aquela lei é muito boa sob o aspecto material. Mas deve-se também atentar sobre o aspecto formal, subjetiva, objetiva, mas principalmente a orgânica, que olha essa questão da competência dos estados, que é, via de regra, residual, da União, que está taxativamente prevista, privativa, exclusiva, comum, concorrente nos artigos 21, 22, 23, 24. Nos municípios, artigo 29 e 30. No Distrito Federal, 32. Portanto, cuidado, se atentem às peculiaridades, façam a leitura dos artigos para saber das competências de cada um e se atentem a essa digressão histórica sobre a história do federalismo no Brasil,
que no caso é o centrífugo, ou por desagregação, bem como dessa questão da repartição horizontal, própria do Estado liberal, e vertical, própria do Estado social, o qual o Brasil adota desde a Constituição de 34. Ok? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima!